Eu sempre fui um cara bem pé no chão. Não acredito em nada que não possa ser explicado pela lógica. Fantasmas, espíritos, essas coisas. Sempre achei que era só coisa de filme ou de gente impressionável. Mas naquela noite, na minha própria casa, acabei questionando tudo o que eu acreditava. Era novembro, e a temperatura tinha despencado de repente. A previsão do tempo tinha avisado sobre uma frente fria, mas a intensidade do frio que invadiu a minha casa foi além do que eu imaginava. O vento do lado de fora parecia querer derrubar as janelas, e mesmo com o aquecedor ligado, o ar dentro da casa estava gelado. Sabe aquela sensação de que o frio não vem só do lado de fora? Como se algo estivesse drenando o calor do ambiente. Era exatamente isso que eu estava sentindo. Eu moro sozinho numa casa velha que herdei dos meus pais. É uma casa grande para uma pessoa só, mas eu gosto do espaço e da tranquilidade. Sempre foi um lugar seguro e acolhedor para mim, mas naquela noite, algo parecia diferente. Desde que cheguei do trabalho, eu já estava com um incômodo estranho, como se algo estivesse fora do lugar. Mas até então, achei que era só o cansaço do dia puxado. Me joguei no sofá, tentando relaxar, e coloquei algum programa qualquer na TV. Eu não estava prestando muita atenção no que passava, só queria algum ruído de fundo para abafar o som do vento lá fora. O relógio na parede marcava quase meia-noite, e a sensação de que algo estava errado só aumentava. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Não era um barulho qualquer, como um estalo normal de uma casa velha. Era um som seco, como se algo tivesse caído ou sido empurrado. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser alguma coisa no sótão, talvez uma caixa que caiu. Mas quanto mais eu pensava, mais estranho aquilo me parecia. Eu não tinha nada solto no sótão que pudesse causar um barulho daquele jeito. Fiquei parado por alguns segundos, tentando ouvir se o som se repetia. O silêncio que se seguiu foi ainda pior, como se a casa estivesse esperando que eu tomasse uma atitude. O medo começou a se misturar com a curiosidade, e eu me peguei indo em direção à escada, mesmo com cada instinto meu gritando para eu ficar onde estava. Subi as escadas devagar, sentindo o peso da escuridão à minha volta. A luz do corredor piscava, o que só aumentava a tensão. Cheguei ao topo e parei, tentando entender de onde o som tinha vindo. O corredor estava quieto, mas a sensação de que alguém me observava era quase palpável. Cada porta parecia esconder algo, e cada sombra parecia se mover com a luz oscilante. Caminhei até meu quarto, abrindo a porta com cautela. Olhei em volta, esperando encontrar alguma coisa fora do lugar, mas estava tudo exatamente como eu tinha deixado. A cama arrumada, a janela fechada, nada de estranho. A única coisa que eu percebi foi o silêncio opressor, como se até o vento lá fora tivesse parado. Foi então que eu ouvi o estalo de novo, dessa vez mais alto e vindo do quarto de hóspedes, o que fica no final do corredor. O coração disparou, e um frio subiu pela minha espinha. Eu sabia que precisava ver o que estava acontecendo, mas a ideia de entrar naquele quarto me dava um medo irracional. Com a lanterna do celular em mãos, caminhei até a porta do quarto de hóspedes, tentando me convencer de que tudo aquilo não passava de uma coincidência, que eu ia encontrar alguma explicação lógica. A porta estava entreaberta, como se alguém tivesse passado por lá recentemente. Empurrei a porta devagar, e o rangido que ela fez ecoou pelo corredor,
aumentando a tensão. O quarto estava escuro, mas a lanterna iluminou o suficiente para eu ver que, assim como no meu quarto, nada parecia fora do lugar. Mas o frio lá dentro era diferente. Era um frio que parecia se enraizar nos ossos, algo que não tinha a ver com a temperatura lá fora. Olhei para a janela, que estava fechada, e para o armário, que estava trancado, como sempre. Mas a sensação de que havia algo ali comigo não passava. Eu estava prestes a sair do quarto quando senti um arrepio na nuca. Era como se alguém estivesse bem atrás de mim, olhando para mim. Virei rápido, apontando a lanterna para todos os cantos, mas não havia nada ali. Só o vazio. Mas, de alguma forma, aquele vazio parecia mais assustador do que qualquer coisa que eu pudesse encontrar. Saí do quarto rápido, voltando para o corredor com o coração a mil. Mesmo depois de fechar a porta, a sensação de que algo estava errado não me deixava. Era como se a casa tivesse mudado de repente, como se algo tivesse acordado. Aquele foi o momento em que comecei a perceber que talvez, só talvez, aquela noite não seria como as outras. Depois do que aconteceu no quarto de hóspedes, minha cabeça estava a mil, descia as escadas rápido, querendo distância daquela sensação esquisita, mas não conseguia tirar da cabeça o que tinha acabado de acontecer. Era como se a casa inteira tivesse se transformado, e a ideia de ficar ali sozinho me deixava mais nervoso a cada minuto. Eu me joguei no sofá de novo, tentando pensar racionalmente. Eu já tinha ouvido histórias sobre casas antigas como a minha, que rangem e estalam por conta da estrutura velha. Mas o que me incomodava não era só o som em si, era o jeito que eu me senti. Como se não estivesse sozinho. Não conseguia me livrar daquela sensação estranha, de que algo estava observando cada movimento meu. O vento lá fora parecia estar se acalmando, mas o frio dentro da casa continuava. Eu peguei um cobertor e me enrolei nele, tentando me aquecer, mas o desconforto não era só físico. Minha mente estava correndo, tentando encontrar uma explicação. Fiquei ali sentado por uns minutos, apenas ouvindo o silêncio pesado ao meu redor. Foi aí que decidi que talvez estivesse exagerando, deixando a imaginação correr solta. Então, levantei e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Quando cheguei lá, acendi a luz e olhei ao redor, tentando me convencer de que tudo estava normal. E parecia estar, até eu ver a janela da cozinha. Estava fechada, mas havia algo nela que não estava antes. Marcas de mãos. Marcas pequenas, como se uma criança tivesse encostado ali. Larguei o copo na pia, o coração batendo rápido de novo. Eu não tinha filhos, e ninguém tinha estado na minha casa há dias. Como diabos aquelas marcas apareceram ali? Fui até a janela, tentando entender o que estava acontecendo. As marcas estavam do lado de dentro, o que fazia menos sentido ainda. Passei a mão para ver se era algum tipo de mancha, mas eram realmente impressões, pequenas e nítidas, como se uma criança tivesse pressionado as mãos contra o vidro com força. Comecei a pensar que alguém poderia ter entrado na casa. Talvez algum moleque do bairro tentando me assustar. Mas como teriam entrado sem eu perceber? E por que deixariam essas marcas ali? A ideia de que havia alguém escondido na casa me fez gelar. Eu precisava checar o resto da casa, garantir que não havia mais nada estranho. Deixei a cozinha e fui verificar as outras janelas. Todas estavam fechadas, e nenhuma delas tinha marcas.
Quando voltei para a sala, ainda me sentia tenso, mas não havia nada mais para ver. Tentei me convencer de que talvez aquelas marcas já estivessem lá e eu só não tivesse reparado antes. Mas quanto mais eu pensava nisso, menos fazia sentido. Eu sabia que algo estava errado, e o pior era a sensação de não saber o que era. Aquela noite parecia estar se arrastando, e eu já não tinha mais vontade de ficar acordado. Mas a ideia de ir para a cama também não era atraente. Voltar para o quarto depois de tudo aquilo? Sem chance. Decidi que ia dormir no sofá mesmo, com a TV ligada para me distrair. Talvez, com alguma sorte, eu conseguiria esquecer tudo e finalmente pegar no sono. Deitei no sofá, puxei o cobertor e tentei relaxar. A TV estava mostrando algum programa antigo, e o som baixo me acalmava um pouco. Fechei os olhos, tentando ignorar o frio que ainda parecia penetrar a casa. Mas não demorou muito para eu começar a ouvir algo estranho. Era um barulho suave, quase imperceptível, vindo de algum lugar perto de mim. Era como se alguém estivesse sussurrando meu nome, repetidamente, bem baixo. Abri os olhos de novo, olhei em volta, mas não vi nada. O som parou assim que comecei a prestar atenção, o que só fez meu coração bater mais rápido. Sentei no sofá, tentando entender o que estava acontecendo, quando o som voltou, dessa vez mais alto, mais claro. Alguém estava definitivamente chamando meu nome, mas a voz era fraca, quase um gemido. Me levantei do sofá, tentando seguir o som, mas ele parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Estava começando a entrar em pânico, tentando manter o controle da situação. Mas então, do nada, o som parou de novo. Um silêncio absoluto tomou conta da casa, tão pesado que era quase sufocante. Eu estava no meio da sala, quando de repente, ouvi um estalo alto vindo da porta de entrada. Meu corpo inteiro congelou por um momento, e meu primeiro instinto foi ir até a porta para ver o que tinha acontecido. Mas, no fundo, eu já sabia que não ia gostar do que estava por vir. Caminhei devagar até a porta, com o coração martelando no peito. Quando cheguei, percebi que a maçaneta estava fria ao toque, mais fria do que deveria estar. Olhei pelo olho mágico, mas não vi nada do outro lado, só o escuro do lado de fora. Mas aquele estalo não saía da minha cabeça. Era como se algo ou alguém tivesse tentado entrar. Respirei fundo e, tentando manter a calma, destranquei a porta e a abri. O vento frio da noite entrou de uma vez, me fazendo estremecer. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de algo fora do lugar, mas a rua estava deserta. Só as sombras das árvores balançando ao ritmo do vento e a escuridão que parecia mais densa do que o normal. Fechei a porta com força, trancando-a novamente. Mas, ao me virar, fui tomado por uma sensação ainda pior. A casa, que antes parecia estranha e inquietante, agora parecia estar viva, quase pulsando. Era como se as paredes respirassem, como se cada cômodo estivesse cheio de uma presença invisível. Voltei para a sala, sentindo que algo estava me seguindo, algo que eu não podia ver, mas podia sentir. Sentei no sofá, sem saber o que fazer, e foi aí que percebi uma mudança no ambiente. O frio tinha se intensificado, mas não de uma maneira comum. Era um frio que parecia estar vindo de dentro de mim, como se estivesse sugando meu calor, minha energia. E então, no canto do meu olho, vi um movimento.
Uma sombra rápida, passando pela porta do corredor. Meu corpo reagiu antes da minha mente, e eu me levantei num pulo, tentando ver o que era. Mas quando olhei diretamente para o corredor, não havia nada lá. Só o escuro profundo, que parecia querer me engolir. Cada nervo no meu corpo estava em alerta, cada instinto me dizendo para sair daquela casa. Mas, ao mesmo tempo, algo me prendia ali, algo que eu não conseguia entender. Era como se a casa estivesse me segurando, me envolvendo em uma teia de medo e curiosidade. Eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo, mas o medo estava me consumindo. Decidi que não podia passar outra noite ali sem entender o que estava me assombrando. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de continuar explorando aquela casa me dava arrepios. A noite estava longe de terminar, e eu tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Eu não conseguia mais ignorar a sensação de que tinha algo profundamente errado na minha casa. Depois do que vi e senti, sabia que não podia simplesmente ir para o quarto e tentar dormir. O medo estava me corroendo, mas a curiosidade também. Eu precisava saber o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar algo que eu não estava preparado para entender. Voltei a me sentar no sofá, tentando fazer um plano. A casa estava completamente silenciosa agora, mas o silêncio era tão denso que parecia estar escondendo algo. Meus olhos varreram a sala, procurando qualquer sinal de movimento ou algo fora do lugar, mas tudo parecia normal, pelo menos à primeira vista. Mas foi quando olhei para o corredor que levava ao porão que senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu evitava aquele lugar sempre que podia. Não era só pelo típico desconforto de um porão escuro e úmido. Tinha algo mais ali, algo que sempre me fazia sentir observado quando estava perto. Eu sabia que era ali que eu precisava ir. Algo me dizia que as respostas estavam naquele porão, mas a ideia de descer aquelas escadas me fazia sentir um medo quase paralisante. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos, e me levantei devagar, caminhando até a porta do porão. Quando cheguei perto, senti um frio ainda mais intenso, quase como se estivesse entrando em uma câmara frigorífica. A maçaneta estava gelada, mas girei-a mesmo assim, abrindo a porta que rangeu de maneira perturbadora. O cheiro de mofo e umidade subiu das profundezas, me fazendo hesitar. Mas eu já estava comprometido. Peguei uma lanterna no armário ao lado e comecei a descer as escadas, cada passo ecoando nas paredes de concreto. O porão estava como eu lembrava, cheio de caixas velhas, móveis cobertos com lençóis e aquele cheiro rançoso de lugar abandonado. Mas o que me chamou a atenção foi um detalhe que eu nunca tinha notado antes. No fundo do porão, havia uma parede de madeira velha, diferente das outras paredes de concreto. Era como se tivesse sido colocada ali às pressas, sem muito cuidado. Cheguei mais perto, iluminando a parede com a lanterna. Ela estava cheia de rachaduras, e ao examinar mais de perto, percebi que havia algo preso entre as tábuas. Era uma folha de papel, amarelada e frágil. Puxei-a com cuidado, tentando não rasgar, e quando finalmente consegui tirá-la, vi que era uma carta antiga, escrita à mão. A caligrafia era difícil de ler, mas eu consegui decifrar algumas partes. Era uma carta desesperada, escrita por alguém que parecia estar preso na casa, falando de vozes e sombras que o seguiam. Mencionava algo sobre o que está escondido atrás da parede e como isso precisava ser mantido lá,
para o bem de todos. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras. O que exatamente estava escondido atrás daquela parede? E quem escreveu a carta? Era uma sensação terrível, como se eu estivesse mexendo em algo que deveria ter ficado enterrado. Mas ao mesmo tempo, não podia simplesmente ignorar aquilo. Peguei uma velha ferramenta enferrujada que estava em uma das prateleiras e comecei a bater nas tábuas da parede. Cada golpe ressoava pelo porão, o som ecoando de maneira quase surreal. Finalmente, uma das tábuas cedeu, e eu consegui tirá-la do lugar. Atrás dela, havia um buraco escuro, profundo, como uma pequena caverna escondida na estrutura da casa. O ar que saiu de lá era ainda mais gelado e carregava um cheiro de podridão, como algo que tinha sido trancado por muito tempo. A lanterna mal iluminava o interior, mas eu pude ver o que parecia ser um objeto de metal, coberto de pó e teias de aranha. Com o coração batendo na garganta, estiquei a mão e peguei o objeto. Era uma pequena caixa, pesada e cheia de ferrugem. O metal estava frio ao toque, como se tivesse sido deixado no gelo. Havia símbolos estranhos gravados na tampa, símbolos que eu não reconhecia, mas que me davam uma sensação de desconforto profundo. Abri a caixa com cuidado. As dobradiças enferrujadas rangeram de maneira sinistra. Dentro dela, havia apenas uma coisa: uma velha fotografia, dobrada ao meio. Quando a desdobrei, senti o chão sumir sob meus pés. Era uma foto da minha casa, mas muito diferente do que ela era agora. Estava mais velha, mais sinistra, e na janela do quarto de hóspedes, onde eu tinha sentido a presença antes, havia uma figura escura, indistinta, mas claramente observando a câmera. Eu fiquei paralisado, encarando aquela foto. Quem tirou essa foto? E o mais importante, quem ou o que era aquela figura na janela? De repente, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, nenhum sentido. Eu sabia que essa descoberta mudaria tudo, e que a casa que eu conhecia nunca mais seria a mesma. Depois de descobrir aquela fotografia e a caixa no porão, meu mundo virou de cabeça para baixo. Voltei para a sala de estar, ainda tremendo, com a fotografia apertada na mão. Meu corpo estava em alerta máximo, cada som da casa parecia amplificado, como se estivesse me perseguindo. Eu sabia que tinha mexido em algo que deveria ter ficado enterrado. Mas agora era tarde demais para voltar atrás. A casa parecia mais viva do que nunca, como se estivesse reagindo ao que eu tinha feito. Sentei-me no sofá, tentando processar tudo, mas a foto na minha mão me fazia questionar a realidade. Quem era aquela figura na janela? E por que estava na minha casa? Enquanto olhava para a fotografia, algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a ouvir sussurros, baixos e distantes no começo, mas que logo começaram a crescer em volume. Pareciam estar vindo de todos os lados, cercando-me. As vozes eram incoerentes, fragmentadas, mas havia um tom de desespero, de dor. A primeira reação foi pensar que estava enlouquecendo, que o estresse e o medo estavam brincando com a minha mente. Mas as vozes não paravam, e quanto mais eu tentava ignorá-las, mais intensas elas ficavam. Decidi que precisava descobrir de onde estavam vindo. Precisava ter certeza de que não era só minha imaginação. Levantei-me do sofá e comecei a seguir o som, que parecia vir do andar de cima. Cada passo que eu dava me aproximava mais das vozes, que agora estavam mais claras. Eram várias, como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas o conteúdo das conversas era impossível de entender. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob o peso do meu corpo. As vozes estavam mais altas agora, e eu podia sentir a ansiedade crescendo dentro de mim. Quando cheguei ao topo da escada, percebi que o som estava vindo do quarto de hóspedes,
o mesmo quarto que eu sempre evitava desde que me mudei. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca se filtrava pelas frestas. Meu coração batia acelerado, e meu instinto gritava para eu correr, para deixar a casa e nunca mais voltar. Mas alguma coisa me atraía para aquele quarto, algo que eu não conseguia explicar. Empurrei a porta devagar, e a cena que encontrei me congelou no lugar. O quarto estava escuro, exceto por um feixe de luz da lua que entrava pela janela. Mas o que mais me chamou a atenção foi a figura que estava parada no canto do quarto. Era indistinta, uma sombra escura, mas claramente humanoide. Ela não se mexia, mas eu podia sentir que estava me observando. As vozes agora estavam ensurdecedoras, como se estivessem todas concentradas naquele quarto. Era como se as paredes estivessem falando, contando histórias de sofrimento, dor e algo pior, algo que eu não conseguia identificar. Fiquei ali, paralisado, encarando a figura na escuridão. Ela não tinha rosto, mas eu podia sentir que estava me observando, me estudando. E então, sem aviso, ela começou a se mover. Lentamente, como se estivesse deslizando pelo chão, a sombra se aproximou de mim. Minha mente gritava para eu correr, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse enraizado no chão, preso pelo medo. A figura parou a poucos metros de mim, e as vozes se intensificaram, atingindo um clímax. E então, do nada, tudo parou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia ter engolido todo o som do mundo. A sombra estava ali, parada, imóvel, e eu finalmente consegui me mexer. Num impulso de puro desespero, me virei e corri para fora do quarto, descendo as escadas quase tropeçando. O som dos meus próprios passos ecoava pela casa, mas as vozes tinham sumido, e a figura não me seguiu. Corri para a sala e me joguei no sofá, tentando recuperar o fôlego. Meu corpo inteiro tremia, e eu estava encharcado de suor frio. Fiquei ali por alguns minutos, tentando acalmar a mente, mas as imagens do que eu tinha visto continuavam a me assombrar. Eu sabia que não poderia continuar vivendo naquela casa sem entender o que estava acontecendo. Algo ou alguém estava tentando se comunicar comigo, e eu precisava descobrir o que era. Mas, ao mesmo tempo, o medo de enfrentar o que quer que fosse aquela presença me paralisava. A única certeza que eu tinha era que aquela noite não seria a última. Algo profundo e sombrio estava enraizado naquela casa, e agora que eu havia despertado, não pararia até conseguir o que queria. Depois daquela experiência aterrorizante no quarto de hóspedes, não consegui dormir o resto da noite. Fiquei sentado no sofá, com as luzes acesas, tentando racionalizar o que tinha acontecido. As horas passavam lentamente, e cada barulho da casa me fazia pular de susto. Eu não tinha respostas, só mais perguntas. O que estava me prendendo ali? E o mais importante, por que eu? Quando o sol finalmente começou a nascer, trazendo uma fraca luz matinal através das janelas, decidi que precisava de ajuda. Não sabia exatamente o que estava enfrentando, mas sabia que sozinho não conseguiria. Peguei o telefone e liguei para minha avó. Ela sempre soube lidar com coisas que eu nunca entendi. Sua voz serena me acalmou um pouco, mas ao contar o que aconteceu, percebi que ela sabia mais do que estava disposta a compartilhar. Ela ficou em silêncio por um tempo depois que terminei de falar, e quando finalmente respondeu, seu tom era sério. Você precisa falar com a senhora Henderson, ela disse, referindo-se a uma velha amiga da família, conhecida por suas habilidades com o oculto. Ela pode te ajudar a entender o que está acontecendo. Embora relutante em aceitar ajuda dessa natureza, eu estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. No fundo, algo me dizia que não era apenas uma casa assombrada, mas algo pessoal, algo ligado à minha própria história, ou até mesmo à minha família.
Marquei um encontro com a senhora Henderson para o fim da tarde e passei o dia tentando me manter ocupado, evitando pensar no que havia acontecido. Quando a hora do encontro chegou, fui até a casa dela, uma velha cabana no meio de um bosque, a poucos quilômetros da cidade. A senhora Henderson era uma mulher pequena, de aparência frágil, mas seus olhos tinham um brilho intenso, que transparecia um conhecimento profundo. Ela me recebeu com um chá quente e um olhar penetrante que me fez sentir como se ela pudesse ler minha alma. Depois de contar o que havia acontecido, ela me pediu para descrever a casa, cada detalhe que me lembrava. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, e então falou com uma voz grave. Há algo muito antigo e sombrio naquela casa. Algo que foi despertado recentemente. Mas eu acredito que você já sabia disso, de certa forma. Sua resposta não me deu nenhum alívio. Perguntei o que poderia fazer para acabar com isso, para me livrar daquela presença. Ela me explicou que, para enfrentar o que estava acontecendo, eu precisaria fazer algo mais difícil: mergulhar no passado da minha família. Ela pegou um velho livro de couro de uma prateleira, cheio de símbolos estranhos, e começou a folheá-lo. Sua família, ou melhor, seus ancestrais, tiveram envolvimentos com forças que não deveriam ter sido perturbadas. Eles fizeram pactos, rituais, coisas que deixaram marcas profundas. Marcas que não desapareceram, apenas ficaram adormecidas, até agora. Ela me olhou, seus olhos queimando com uma intensidade que me fez estremecer. O que você viu, o que você ouviu, é o eco dessas escolhas antigas. E agora, elas vieram buscar o que acham que lhes pertence. Senti um frio na espinha ao ouvir isso. O peso da história da minha família, algo que sempre foi um mistério para mim, estava agora se revelando de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado. Eu não estava apenas enfrentando um espírito ou uma assombração. Estava enfrentando algo muito mais profundo, algo que estava enraizado no meu sangue. A senhora Henderson me disse que a única maneira de lidar com isso era entender e confrontar o passado da minha família. Precisava saber o que meus ancestrais fizeram, entender o que estava preso naquela casa. Ela me deu uma lista de lugares para começar a procurar, antigas bibliotecas e arquivos esquecidos, onde eu poderia encontrar pistas sobre a história da minha linhagem. Saí de lá com uma mistura de medo e determinação. Sabia que o caminho à frente seria sombrio e cheio de perigos, mas não tinha escolha. Se quisesse recuperar minha paz, precisaria enfrentar os fantasmas do meu passado, literalmente. Voltei para casa naquele mesmo dia, mas algo estava diferente. A casa, que antes parecia tão ameaçadora, agora parecia calma, como se estivesse esperando por algo. E, de certo modo, eu também. Sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e que seria travada não apenas nas paredes daquela casa, mas nas profundezas da minha própria história.